essência da pessoa, quem ela é, como ela trata as outras pessoas na rua, como ela trata as pessoas quando não tem ninguém vendo. Eu acho que isso é o que me faz me mover. Então, pegar aquela galera ali que trabalhava comigo e implantar essa nova forma de tratar, essa nova forma de roupagem que a gente colocou na borracharia, foi muito diferente, porque eles se posicionavam como borracheiros. E hoje eles se posicionam como pessoas de respeito, que a galera gosta, e muita gente vai lá e quer falar com o fulano de tal ou com o ciclano. Então, eu acho que você, basicamente, transformar o que você queria, mas para mim, lá no interno, lá no profundo meu mesmo, foi querer gerar valor para mim mesmo. Salve, salve, galera. Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Segunda temporada bombando. E muito feliz. Hoje estou muito feliz de receber esse grande amigo, Leandro. Seja bem-vindo. Se apresenta aí pra turma. Fala um pouquinho de quem é você. E, galera, ó, diferente do que normalmente eu recomendo, que fala assim, ó, pô, você que tá aí correndo na praia ou fazendo qualquer coisa, bota lá no 1.5, bota no 2x, acompanha a gente. Eu não recomendo que você faça isso. Eu recomendo que você pare o que você tá fazendo agora. Se você não puder parar, dá um pause no vídeo. E aí, quando você tiver tempo pra realmente absorver tudo que esse cara tem pra falar, aí você volta. Volta com papel, caneta pra anotar. Porque hoje eu tenho certeza que vai ser uma aula de experiência, de alta performance, de empreendedorismo. Irmão, muito obrigado por ter vindo. Tamo junto, tamo junto. É um prazer verdadeiramente estar aqui com vocês. Vi você aí bem pequenininho, crescendo na parte de empreendedorismo. Visitava cada churrasquinho, falava de um jeito diferenciado. E, ao mesmo tempo, vi esse brilho no olho, esse amor em querer entregar o melhor para o cliente. Hoje, não é tanto, você está aí com uma galera muito grande no time. E, para quem não sabe, eu sou Leandro Freitas, proprietário da borracharia do Leandro. Sou borracheiro, mas se você quiser também relacionar como CEO, como treinador, como um empreendedor, sonhador, a gente pode se relacionar. Mas o que eu mais gosto de fazer é vender. Vender a ideia de que a gente não precisa trabalhar da forma que a maioria trabalha, fazer essa transformação de um jeito bacana, legal e ser gostoso, essa parte de trabalhar pela vida. Eu acho que é isso que é interessante na nossa vida e é o que eu mais gosto de fazer, viver a vida. Massa. Cara, eu confesso que logo quando eu conheci o Leandro, eu achava ele um pouco intocável, não vou negar. Então, assim, eu falei, putz, o cara, meu irmão, já foi eleito pela Quatro Rodas a melhor borracharia do Brasil. O cara fez um negócio gigante. E aí, aos poucos, a gente vai vendo que existe muito mais um coração por trás de um cara incrível como você. Tipo, 100% família, 100% pessoa, gente, cuidar da experiência dos clientes. E aí, cara, eu queria que você de cara começasse a contar, né? Assim, a importância, antes da gente entrar lá de fato no seu case, assim, qual que é a importância de quando você vai construir um negócio, querer construir algo genuinamente diferente, sabe? Que tenha um impacto. Porque pô, você podia fazer só mais um negócio de vender pneu ou de oficina de carro. Eu podia cuidar só de fazer mais um sistema de gestão. Mas, cara, de onde vem essa vontade de fazer algo diferente realmente? Assim, para mim tem vários viés. Eu sou motivado e sempre foi o lance da competição para mim. E de algumas pessoas que chegaram para mim nesse sentido e falaram que eu tinha uma capacidade incrível, mas como borracheiro eu não ia chegar a lugar nenhum. Então isso me gerou uma vontade muito grande de fazer uma coisa disruptiva, diferente e inovadora ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo, essa vontade veio alimentado por esse ódio de dentro da gente, que muitas vezes a gente sente esse ódio, mas se a gente pegar essa energia e transformar ela em ação e potencializar ela, então é um ódio do bem, que essas pessoas entraram na sua vida, na verdade, só para gerar essa experiência dentro de você e fazer você acontecer. É aquele gordinho que a pessoa fala que tá gordinho, aí ele pega com aquela raiva e fala, então vou Agora você vai emagrecer. ver. E, ao mesmo tempo, criar uma experiência onde que me pudesse proporcionar felicidade. Porque a vida, Vini, é muito curta, sabe? Então eu vivo a vida intensamente. E o dinheiro, ele é só consequência de qualquer coisa. Eu estava até refletindo sobre isso ontem, na moto, vindo. Eu falei, cara, qual é a diferença de um cara bilionário para um milionário? Qual é a diferença de um cara que tem uma situação muito boa para um cara que não tem? E gerou essa reflexão que é só um resultado, e é resultado financeiro.
mas a essência da pessoa, quem ela é, como ela trata as outras pessoas na rua, como ela trata as pessoas quando não tem ninguém vendo, eu acho que isso é o que me faz me mover. Então, pegar aquela galera ali que trabalhava comigo e implantar essa nova forma de tratar, essa nova forma de roupagem que a gente colocou na borracharia, foi muito diferente, porque eles se posicionavam como borracheiros. E hoje eles se posicionam como pessoas de respeito, que a galera gosta, e muita gente vai lá e quer falar com o fulano de tal ou com o ciclano. Então, eu acho que você, basicamente, transformar o que você queria, mas para mim, lá no interno, lá no profundo meu mesmo, foi querer gerar valor para mim mesmo. É como se, não é egoísmo, mas é quando eu quebrei a primeira vez com 22 anos, eu quebrei porque eu tinha vergonha de falar que eu era borracheiro, tinha vergonha de falar que a minha profissão não era uma profissão muito bem vista. Então tudo aquilo foi juntando dentro de mim para transformar esse modelo de borracharia, esse modelo incrível que a gente tem criado e tem feito a diferença, para realmente falar assim, cara, eu não posso ser uma loja de pneu, eu quero ser borracheiro, quero ter borracharia, mas quero fazer o melhor, quero gerar a melhor experiência para a melhor pessoa que vier aqui. Então, a melhor pessoa é todos. Todos que eu puder encantar, de diferenciar dentro do modelo que eu quero, acabou. Então, para mim, acho que essa vontade de fazer acontecer é um conceito que desde 1890 e poucos era a mesma coisa, e eu falei, cara, eu posso mudar, posso inovar. Eu achava que inovação era uma coisa muito disruptiva. Inovação, galera, para quem está vendo, inovação é você fazer uma coisa que já existe de um jeito diferente. Ponto. Acabou. Animal. Eu acho que tá bem conectado. Eu gosto de falar muito sobre o conceito lá na yoga, e enfim, quando eu tenho a oportunidade de conversar com outras pessoas, que é qual história vão contar da gente, sabe? Quando a gente não tiver mais aqui para contar a nossa própria história, que histórias vão contar da gente? E aí, por isso que eu acho incrível esse negócio de, velho, eu vou fazer diferente, sim. Sim, todo mundo tem desafio. Às vezes algumas pessoas, nossa, mas ele falou ódio, mas todo mundo sentiu isso que você acabou de falar já alguma vez na vida. E a diferença é canalizar isso de fato para algo que seja produtivo e benéfico. Com certeza. Animal. E aí, cara, falando exatamente do modelo, né? Quando é que você viu que, assim... às vezes eu vi você comentando já que, cara, normalmente borracharia é um lugar que as mulheres vão, porque fura o pneu é um negócio meio que na correria, e aquele ambiente normalmente meio hostil, um negócio meio complicado. E aí, que horas que você monta uma loja agradável, uma loja limpa, que horas que você fala, pô, o uniforme do meu colaborador tem que ser um negócio agradável, como é que você personaliza, assim, desde o lugar que você senta, ser um negócio bonitinho ali, que tá relacionado com o pneu. De onde vem isso tudo e por que fazer isso tudo? Então vamos lá, vamos por parte. Da onde veio a vontade de criar a borracharia do Leandro? De insatisfação, tristeza profunda de ter já chegado em alguma posição, de ter o apartamento, a casa que você queria, algum dinheiro no banco, não ter uma situação difícil financeiramente falando, e achar que trabalhar era chegar às 10 horas, 11 horas da manhã e sair 4 horas da tarde. Então isso, eu chegava em casa, comia, bebia e ficava assistindo televisão. Então, a partir desse momento aí que eu falei, cara, felicidade não é isso, não tem nada a ver com isso. E ser bem-sucedido não tem nada a ver com isso. Então, o que me gerou? Não era tristeza profunda, que a gente pode classificar a tristeza em várias etapas ali. Tem gente que acha tristeza como depressão, tem gente que acha tristeza como insatisfação, tem gente que acha tristeza... Então, eu gosto de colocar nome nos sentimentos um pouco mais profundo para não misturar. Mas eu não estava feliz. E eu sempre busquei a felicidade, porque tudo que eu faço na minha vida é para me gerar felicidade, gerar sentimentos de felicidade, né? Que são momentos ali. E aí eu fiz uma pergunta, Vini, para mim, que era uma pergunta ali de uma semana de angústia ali. Eu falei, cara, se eu tivesse 30 milhões de reais hoje na minha conta, limpinho para mim, e recebendo uns 300 pau por mês, eu estaria fazendo a mesma coisa? No mesmo lugar e com as mesmas pessoas? E eu sempre falei que perguntas inteligentes, respostas inteligentes, perguntas idiotas, respostas idiotas. Então, eu comecei a me questionar sobre isso. Estaria fazendo, e depois de uma semana veio a resposta. Eu falei, cara, lógico que eu estaria fazendo. Cara, a minha esposa, que é uma joia rara do meu lado, eu conheci através da borracharia. As melhores pessoas ali, as pessoas mais bem-sucedidas do meu estado, foi através da borracharia. As pessoas mais 7-1, pilantras,
que me passaram perna, que eu levei vários prejuízos, foi através da borracharia. Então, a borracharia, ela me ensinou a coisa mais importante que existe na vida, a experiência vivida. Então, através da borracharia, eu pude fazer network, conexões incríveis, conhecer pessoas incríveis. Só que o que era a minha frustração que eu descobri dentro do conceito? Eu descobri que, cara, eu adorava trabalhar na borracharia, me relacionar com pessoas, mas eu comecei a perceber que a rotina estava me tirando da minha zona de conforto. E o que aconteceu? Eu era muito operacional. Eu estava ali fazendo, porque eu sei todas as cadeias da etapa da minha empresa. De todas elas eu sei fazer e sei fazer muito bem feito. Só que eu estava muito nesse operacional e aí eu comecei a perceber que a minha tristeza de ficar em casa lá era que eu estava muito no operacional e eu não conseguia ajudar os meus colaboradores a performar do jeito que eu performava. E aí eu falei, cara, então eu queria ter a borracharia no mesmo lugar com as mesmas pessoas. Só que se eu fosse por esse novo conceito, eu queria ter a melhor borracharia do Brasil. Então veio aí que veio a ideia de falar, pô, eu quero ter a melhor borracharia do Brasil. E não era ser tipo uma pessoa que estava ali querendo se achar. Não, pode ter vários Vinícius, pode ter vários Leandros, e vai ter vários Leandros no Brasil, vários Vinícius no Brasil, fazendo a diferença. E como é que eu ia classificar ser o melhor? Porque seria muita prepotência, né? Você queria ser o melhor. Autoclassificar. Pô, pra caraca. Aí eu falei, pô, então vamos pensar de uma forma diferente. O que eu preciso ter? Pô, eu preciso primeiro que 95% dos meus clientes validasse isso, que estava criando uma experiência foda, que nunca tinha entrado numa borracharia daquela forma e que estava recebendo um atendimento diferenciado ali e que aquilo ali era diferente de tudo que eles já pudesse presenciar na vida. Ponto. Esse era tudo que já contaram para ele sobre que ele contaram tudo errado. Segundo, a borracharia ela precisava sair em todos os meios de comunicação de forma gratuita. Televisão, rádio, revista, jornal, dentro do meu estado. Terceiro, ela tinha que sair em veículos nacionais. Televisão, jornal, revistas, ponto. Se eu conseguisse fazer esse mural da vida extraordinária ali e realizasse isso, ponto. Eu estaria realizando meu sonho. Porque muitas vezes a gente vive nosso sonho e não vive. Por exemplo, quando eu te conheci, cara, você tinha um sonho. E o seu sonho era o quê? Ser disruptivo, ao mesmo tempo fazer aquelas pessoas serem organizadas. E o seu pitch era assim, Leandro, eu não quero, velho. Eu quero ver essas pessoas que têm ali uma oportunidade de vender, vende bem, mas não tem um gerenciamento de nada. É isso. Não tem nada, então eu quero ajudar essas pessoas. Então o seu propósito não era ganhar. Lógico que ganhar é a consequência de qualquer coisa. Mas o seu propósito era realmente ajudar. Eu via isso no brilho. Só não conseguia entender naquela hora R$29 por aquisição. Mas enfim, hoje está onde que está. Então eu pensei dessa forma. Eu falei, cara, como é que eu posso fazer isso acontecer de uma forma diferente? E aí começou a acontecer. Então saí em todos os meios de veículos regionais, televisão, rádio, jornal, saí em meios nacionais, reportagem de 10 minutos na televisão, gente falando de mim, pequenas empresas, grandes negócios e várias outras também que gerou uma experiência incrível. E aí eu falei, cara, e a validação dos meus clientes? Então, quer dizer, eu estava vivendo o meu sonho. E aí, isso que eu ia falar para você sobre o sonho. Então, o que é o sonho, velho? Você, aquela época, tinha um sonho. E hoje você tem 5.000 clientes e você já não está vivendo o seu sonho, velho? É sobre a jornada, né? Você não está vivendo o seu sonho? Total, com certeza. Você teve 2 aportes. Pessoas que não acreditavam em você hoje falam, caraca, o cara faz acontecer. Faz acontecer? Quando e quanto tempo você está fazendo acontecer? Todos os dias que você acorda e tem a oportunidade de gerar oportunidade para as outras pessoas que estão ali no seu meio, mais de 100 colaboradores e vai crescer muito mais. Qual é o sonho maior? Hoje o sonho maior é estar em todos os municípios do Brasil. Então tudo isso está relacionado à vontade de fazer. Porque se for pelo dinheiro, você já está ganhando uma grana massa. Mas não é a questão do dinheiro. Porque você vai continuar comendo as mesmas coisas, dormindo no mesmo lugar, com as mesmas pessoas. Não muda, o dinheiro é só uma moeda de troca, é só um jogo. E a galera erra aí. Porque eu tenho certeza, mano, que quando você tiver multimilionário, o que vai acontecer? Você não vai estar andando de Porsche. Porque não faz
Não faz o seu pensamento, não é o seu estilo. Você é um estilo diferente. Você prefere estar usando um carro conservador e muito bom, pode ser caro, não tem Confortável. problema nenhum. Pode ser de 1 milhão para cima, não tem problema. Mas a ostentação já não faz parte de você. Então é esse estilo de pensamento que quando a gente muda isso, começa o jogo a ficar diferente, porque aí você não está pensando em mostrar para os outros, você está pensando em fazer para os outros. Animal. E, cara, e olha que louco, né? Porque é justamente essa mentalidade que leva o Leandro não só para esse reconhecimento nacional, reconhecimento das pessoas, que eu falo muito sobre isso também, cara. Às vezes as pessoas confundem ser conhecido com ser reconhecido. E ser conhecido é a questão de ego e vaidade mesmo. Eu Pô, tô pra famoso e tal. caralho. Agora, quando você é reconhecido, é a questão das pessoas validarem a sua história. Não, ó, esse cara realmente ele fez isso. E aí ficou marcado, não tem pra onde correr mais. E é louco porque começa de uma insatisfação, uma autocrítica de, olha, eu tô onde eu gostaria de estar, são essas pessoas, eu tô fazendo o que eu tô fazendo, e isso te alavanca pra uma validação que é chegar num Shark Tank, que é receber um investimento de um cara que é super reconhecido aí, o Caíto Maia, fundador da Chili Beans. E aí, cara, como é, assim, entender que isso é só mais uma etapa da jornada, aquilo não é a linha de chegada, definitivamente não é, mas como é essa validação disso? O que muda quando a gente chega nesse nível de reconhecimento nacional, validação, investimento de um cara tão renomado? O que era o Leandro antes disso e o Leandro depois disso? Conta pra gente. Assim, para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi participar e ser aportado pelo Caíto no Shark Tank. Porque a maioria dos empreendedores, vou te falar, e assim, foi o meu sentimento, eu acho que você também já sentiu isso, e a gente está falando de investimento, você está nesse mundo também, você vai entender perfeitamente o que eu estou falando. A maioria dos investidores cria alguma coisa, e aí abre para as pessoas investirem. E aí depois que tem um aporte, ou então tem um investidor, tem a pessoa que vai estar lá segurando a sua mão, você acha que essa pessoa ela vai fazer o processo acontecer. E para mim essa foi uma grande frustração de eu falar, cara, eu tô no Shark Tank, nossa, a borracharia foi aportada, agora eu vou explodir, vou gerar, vou ir para tudo quanto é lugar. E aí, ao mesmo tempo, não é, mano. Porque se fosse o investidor, ele só tá investindo em você porque é você, mano. Então você vai ter que levantar a bunda ali, vai ter que estudar, vai ter que metrificar, vai ter que se preparar, porque se fosse só por investir, que graça ia ter? O cara tem dinheiro pra caramba, o investidor tem dinheiro pra caramba. Ele está querendo investir em você para você crescer, para ele ter um pouco de rentabilidade em relação a isso, ou pode ser uma grande rentabilidade. Mas eu acho que foi o maior aprendizado que eu tive, assim, um dos maiores que a vida todo dia está te ensinando, foi que quando aconteceu a oportunidade de estar com o Caíto, conhecer ele e conhecer a pessoa dele, a persona, aquela pessoa maravilhosa, mas aquela pessoa que faz pra caraca, bicho, que gera muito valor, que gera muito conteúdo, mas ao mesmo tempo eu falar, cara, eu tô pronto, não. Eu tenho que aprender uma porrada de coisa que eu não sei. E vambora, autodidata. Vou lá, vou aprender, vou ser humilde o suficiente e falar, pô, Vini, você tá nessa fase aqui, eu não sei. Você pode me mostrar o caminho das pedras para eu não cair tanto? Lógico que eu tenho que tomar uma tropeçada, mas não necessariamente eu preciso cair uma coisa que você caiu várias vezes e ali aproveitou. Massa. Então eu acho que foi o aprendizado ali do Shark. E ao mesmo tempo, depois disso, de eu ter evoluído nesse sentido, de estar ali com a equipe toda dele e poder aprender e poder metrificar e poder entrar em alguns mundos que seria muito demorado para acontecer. Indo Então, sozinho. então, quando você tem influência de uma outra pessoa que já está no meio maior que você quer chegar, o mundo fica mais fácil de Boa. chegar, entendeu? Cara, e como que é conciliar aquele sonho grande com uma primeira validação e coisas que a gente, às vezes, se bobear, acaba esquecendo. Esquece um pouco de família, acha que a vida tem que ser só trabalho. E eu sei que, pô, você tem uma família incrível, tem filhas incríveis, e você que você gosta do seu lazer, valoriza a sua atividade física. Cara, como é equilibrar esse tanto de prato, esse tanto de coisa ao mesmo tempo? É a mesma coisa que você, colocar pessoas incríveis para fazer coisas que você não precisa fazer. Boa. Eu acho que é isso. Então você colocar pessoas ali que vai ganhar tempo para você é o que é. Eu faço atividade física porque eu sei que isso está totalmente relacionado à alta performance da minha persona.
Eu comecei a fazer aí triatlo e falei que vou cumprir uma meta de fazer um Ironman, porque eu sei que é menos de 1% da população do mundo vai concluir isso. E aí, se eu passar por essa parte, e eu vou passar por ela, com certeza absoluta, o que vai acontecer? Cara, se eu conseguir fazer uma coisa que é tão difícil no mundo fazer, o que eu não posso fazer no empreendedorismo? O que eu não posso fazer nos meus negócios? Então, quando tiver uma coisa difícil para mim, eu falo que é difícil? Difícil é correr 42 quilômetros. Corrida difícil é andar 180 quilômetros de bike, difícil é andar 4 quilômetros, e difícil é fazer tudo isso numa prova só. No mesmo dia. Então, mas o difícil não é nem isso, porque essa fase, para mim, Vini, vai ser a mais irada, porque eu vou escolher um lugar foda no mundo para ir, vou querer estar com a minha família, minha mulher e minhas filhas lá nesse momento, e não vou querer fazer tempo lá, eu tenho 17 horas para fazer, eu quero acabar entre as 17 horas, fazer a minha tatuagem de eu sou Iron Man, eu sou uma pessoa foda para relacionar isso, e vou querer aproveitar, porque o difícil é todo dia, durante esse processo de 1 ano e meio, 2 anos, para fazer. Acordar todo dia 4h30, 5 horas da manhã. Treinar. Treinar. Então eu tenho que estar alinhado com minha mulher, tenho que estar alinhado com minha filha, tenho que estar alinhado com as pessoas que fazem sentido na minha vida, e ao mesmo tempo acabar ali, trabalhar e fazer tudo que tem que fazer. E ao mesmo tempo, ter tempo de qualidade com as pessoas que fazem sentido comigo, que são minhas filhas e minha mulher. Então isso não tem negociação, mano. Por exemplo, ontem mesmo eu tava lá escalando, uma coisa que eu nunca fiz, me proporcionando escalar, mas a minha filha ficou amarradaço. Então, 8 anos de idade, subiu tudo. Deu show. Deu um show e eu fiquei de cara, porque a maioria das crianças hoje estão sendo crianças Nutella. Que os pais super protetores, protege daqui, protege dali, não pode isso, caiu, ai, levantou porra nenhuma, vai só cair, tela, só vai cair, vai se machucar, e eu vou falar, tá tudo bem, filha, vem cá, você tentou, vamos lá de novo, faz dessa forma aqui agora. E aí, ela se divertir comigo, então a gente andar no mato, andar descalço, por exemplo, tem várias vezes na semana que a gente faz isso, mas no mês assim, cara, sai de casa descalço, anda descalço, vai na grama, depois vai na areia descalço. E aí todo mundo fica olhando e eu falo, não tem ninguém, pai, fazendo isso. Aí eu falo, e aí, Laura, tá de boa? Ela tá de boa. Eu falei, se liga pros outros? Eu falei, nem tô aí, então eu também não. Então é tipo assim, você tá com foda-se. Não é o que os outros vão falar de você, cara. O maior problema da galera, Vini, é o que as outras pessoas vão falar de você. E aí você se preocupa e deixa de fazer várias paradas iradas na sua vida, de ser ridículo, porque os outros vão falar, eu quero que os outros se fodam-se. Tô nem aí, velho. Sabe por quê? Porque ninguém paga minhas contas, ninguém passou pelo que eu passei, e agora vão falar de uma forma diferente. Porra, eu tô nem aí. Eu tô aí pro que eu acho que faz sentido na minha vida. Teve um dia desse que eu encontrei um amigo meu, essa é muito legal. Eu falo tudo aqui, não vou contar nada, vou contar o que aconteceu ontem, semana passada. E um amigo meu, cara, que na época dessa vida louca da borracharia, ele era tipo assim, ele vendia uns veneninhos para as outras pessoas da alta sociedade. E ele vendia droga. E ele ficou 10 anos preso. E eu não vi ele durante esses 10 anos. Você sabia que ele estava preso ou não? Nem sabia. E aí ele me encontrou, ele, caraca, Leandro, cara, você cresceu. E eu, tipo assim, tratei o cara do mesmo jeito, porque ele só tinha uma opção. Mas era um cara bacana demais, legal demais. Ele, caraca, fiquei agarrado 12 anos. E eu saí agora e eu tô vendo aqui, caraca, aí começou a se emocionar e chorar, assim, praticamente. Ele, caraca, bicho, chegava aqui 3 horas da manhã, você tava dormindo dentro da borracharia, mano. E olha só o que você tem hoje. Nossa. E aí ele saiu, ele dentro da cadeia, ele trabalhou lá e ele aprendeu uma puta profissão. E o cara hoje tem fila de espera pro trampo dele, tem um monte de funcionário, tem uma empresa, virou, se conectou com Deus de uma forma melhor. E tá tudo bem, a vida passa, só que... E aí ele relembrou uma parada que foi muito foda, assim. Eu falei, caraca, é verdade, velho. Quantos meses eu dormi dentro da borracharia, velho. E aí eu tava ali dormindo, acordando e muito trabalho. Eu acordava, trabalhava e dormia e tá tudo bem. E aí eu falo assim, cara, ele me relembrou uma coisa que, tipo assim, quantos que pagam esse preço, velho? Quantos... Não que você recebeu ali, que aplicativo nada, cara, que sistema porra nenhuma. Eu faço aqui no papel, faço aí, você, tipo assim, não, vambora. Cara, eu tenho que somar. Aí, quantos sim
e quantos não. Então eu acho que é isso que é a vida. E ao mesmo tempo que eu tava dormindo dentro da borracharia, eu tava zoando tudo, tava aproveitando tudo, todo momento, porque não é o dinheiro, a galera fica focada nisso. Eu sei guardar dinheiro, eu sei juntar dinheiro, mas não é isso. É a relação que eu tenho com as pessoas. Aí isso aí é um preço que, tipo assim, eu pago, que você vai me ver, mano, rodando e você vai ver eu falando com a pessoa que tá ali, Gari, você vai ver o cara falando com andarilho, vai ver eu falando com a pessoa que tá ali naquela condição, naquele momento de morador de rua, e eu vou tratar exatamente igual você, mano. Só que com a comunicação diferente. A gente tá falando de negócio aqui, mas eu vou falar do cara, eu vou falar da experiência dele. E aí quando você olha aquele cara ali e não tá dando valor nenhum. Mas quando você olha a história do cara, que de repente o cara foi, pô, conheci cara que já teve andarilho, mano, que eu conhecia, que eu conheço, né? Que fala 8 línguas fluentemente, mano. Que teve uma vida Animal. foda, igual semana passada. Conheci o cara da água de coco, ali da praia, que depois você vai tomar água de coco lá e vai entender o que eu tô falando. Trabalhava numa multinacional, Azaleia, o nome e deu um espasmo mental. Tipo assim, explodiu. E foi morar na rua. E ficou 3 anos sendo morador de rua. Loucura, né, bicho? E aí eu falo que as pessoas são importantes no processo, porque várias pessoas ajudaram ele. Tenta pegar uma pessoa, trocar uma ideia. Quantas vezes eu chamei o cara para almoçar do meu lado, eu dono do restaurante falou: não, não vai entrar não. Eu falei: vai entrar sim. Não vai entrar, não, vai entrar sim, é normal. E tá tudo bem, mano, eu tô pagando. O cara é gente como a gente. Aí se ele tiver fedorento, não tem problema. Aí sim eu vou saber separar, porque se eu trago uma pessoa com mau cheiro para dentro de um ambiente, isso vai atrapalhar o ecossistema. Agora, se o cara tá ali só meio maltrapilho, tá tudo bem, mano. Vamos sentar ali. Teve um dia que eu sentei no chão da padaria pra comer, porque o cara falou que não. Ah, não, tudo bem então. Sentei no chão ali, vamos comer junto aqui. E tá tudo bem, porque pra mim, cara, é a essência da vida. Na verdade, sabe que eu vou falar uma estratégia na verdade, que acontece. Aí, vai abrir a caixa preta, hein? Ah, eu falei pra anotar, pegar papel, caneta. Falei pra anotar. Vou falar. Pô. Vai lá. Eu tenho uma espiritualidade muito aguçada, eu gosto muito dessa relação de Deus, e toda vez que eu vejo uma pessoa dessa, eu acho que é Deus me testando. Eu acho que Jesus está me testando ali naquele momento, que se eu tratar uma pessoa de forma diferente, eu acho que ele falou: isso aí, mano, você tá nesse nível aí. E eu mudei agora, vou mudar de apartamento. Eu realizei um outro sonho que eu queria, e aí veio o porteiro lá, o Michael, e falou bem assim: porra, Leandro, você vai sair, velho? Você tá doido? Vai mudar daqui. E aí eu falei: pô, vou mudar porque eu vou pra uma casa foda agora. Ele: porra, então tudo bem. Mas, ó, eu vou continuar correndo, vou continuar passando aqui, porque toda vez que eu vou comprar pão, eu falo: Michael, qual o sabor? É salgado? Não, não precisa não. É doce ou salgado? Ah, é doce. Com recheio ou sem recheio? Com recheio. Eu falei: então tá tudo bem, tá lá o pão do cara. Por quê? Porque são pessoas como a gente. Só muda a mentalidade. Mas tem um coração, 2 pulmões, olhos, ouvidos, e tá tudo bem. O cara é gente boa pra caramba, quem todo dia abre o portão pra mim, quem todo dia me trata super bem, quem todo dia me dá um bom dia, ele faz muito mais do que um monte de idiotas aí que me tratam de uma forma boazinha só porque tem um interesse ou um jogo no jogo. E eu percebo essa porra, tô morro de rir, velho, porque eu percebo tudo. A vida se ensina isso. Quantas tomadas na cabeça que eu tive que tomar pra chegar nesse nível de evolução. É tal do feeling. Feeling em inglês é sentimento. É um sentimento. Eu fui descobrir essa palavra semana passada. Eu sempre falava: eu tenho filho, eu tenho filho, eu tenho filho. Mas aí o cara falou: o que é filho? Eu falei: pô, filho é um sentimento, mano. Você tem um sentimento do que vai acontecer pela experiência que você já viveu. Eu falei: muito bom. Agora tudo faz sentido. E tá tudo bem, porque o que eu não sei, eu peço. Tipo assim, não sei, mas se você falar uma palavra aqui, eu vou na hora perguntar: não sei, mas se você me ensinar, eu nunca mais esqueço. Animal. Cara, fantástico. E assim, do que você puder falar, né? Em que momento você foi caindo em consciência? É um processo gradativo? Porque pode ser que quem tá ouvindo a gente agora fala assim: caraca, eu tô anos-luz de distância desse cara, eu não consigo enxergar o mundo dessa forma, ou eu ainda tô, desde a rede de apoio aqui, as pessoas estão do meu lado. É um negócio que vem meio de berço, assim, ou de fato você foi quebrando a cara e aos poucos você foi caindo em consciência? Resumindo da ópera, quem ainda não se vê nessa condição de enxergar o mundo, olhar essas energias, conseguir pensar de forma positiva, dá pra mudar? Caraca, você tá doido. Demais, né? Nossa, vou falar uma parada pra vocês, outro segredo, hein, mano.
Mano, teve uma época que eu não tinha condição financeira. E eu falava, caraca, bicho. Aí veio um cara, eu tava ouvindo alguma coisa, alguém me falou, Leandro, você pode estar com os melhores do mundo. Quanto que vale você tá com fulano de tal? Se você fosse pagar. Eu falei, nem tem condição, cara. 100 mil, 200, 150. Ele falou, meu irmão, ele tá do seu lado, velho. Por 30 reais, por 50 reais, por 80 reais, por 200 reais. E você pode falar com ele a hora que você quiser, o momento que você quiser, perguntar, questionar e brigar com ele se você não concordar. E ele não vai fazer nada com você. Eu falei, você tá de sacanagem. Não tenho, não acredito. Eu falei, não acredito. Ele falou, o livro, velho. Porra, você compra um livro, o cara passou anos da vida dele ali, compilou aquilo na melhor forma, na melhor versão, botou ali, encaixotou, botou pra você. Você tem o direito de pegar o que fizer sentido pra você, Não mano. precisa nem pegar tudo. Não, quase não. Você pegar uma coisa e botar em ação, o que eu falo, eu não preciso mudar o mundo, velho. Eu preciso gerar uma ação numa pessoa, uma pequena ação, e ela desencadeia várias outras, e daqui a pouco ela mesmo é uma engrenagem. Então você falou, cara, anos-luz, ninguém tá anos-luz. Eu tive que quebrar, mas quando eu olho para a vida para trás, que é uma métrica, eu olho sempre uns 20% para minha vida pro passado. Eu olho, tipo assim, eu vivo no presente aí uns 70%. E uns 10% eu fico olhando o futuro, mas eu não consigo olhar muito além, não. Faço aquelas paradas, boto lá o projeção, Mapa do sonho. meu sonho. Pô, mas eu vivo agora. E eu tava conversando com o amigo Enos, velho, ontem de ontem, ele falou, Leandro, saca só essa viagem, a gente tem uns amigos que a gente troca ideia e a gente nem fuma, tá? A gente já fumou muito na época passada, mas agora não faz mais isso. E aí ele falou assim, saca só essa viagem. Cara, você percebeu que o que você tá fazendo agora, exatamente agora, é o passado? Aí eu falei, não, velho, não, é o presente, não é o passado. Porque você saiu daqui, você vai olhar pra trás ali e você vai ver, cara, é isso que eu quero no meu futuro? Aí eu fiquei pensando naquilo, refleti aquilo, falei, cara, peraí, vamos lá, vamos analisar essa porra. O que eu tô fazendo agora é o meu passado e é o que eu quero no meu futuro. Então, muita gente olha pra trás e fala bem assim, caraca, bicho, se eu tivesse feito, se eu tivesse aquilo, se eu tivesse uma porra, mano, faz agora. Exatamente agora. Quer emagrecer? Ou então quer chegar no seu corpo perfeito? Ou então quer criar uma rotina de hábito pra malhar, pra fazer qualquer coisa? Começa agora. Aí amanhã você fala, caraca, ontem eu fiz. E aí você faz de novo. 2 dias, 3 dias, 1 semana, 15 dias, 1 mês. E aí vai falar, cara, olha só, eu fiz. Tá acontecendo. Tá acontecendo. E só tá acontecendo porque eu tô fazendo agora. E eu falei, pô, tem sentido total. Então, toda vez que eu estou ali numa zona onde que eu não estou produzindo, fazendo alguma coisa que tá me levando mais perto do meu sonho, eu falo, cara, é isso que depois eu vou falar, porra, eu fiquei aqui procrastinando uma coisa que é muito bom, mas não tá fazendo eu chegar onde que eu quero. Eu falei, tem sentido total. E aí eu comecei a ver, então, o meu passado como hoje. Então, eu tô fazendo hoje, agora, exatamente. O que que eu tô fazendo aqui com você, Vini? Eu estou aqui plantando ideias na galera que assiste, na galera que se predispõe a ganhar um tempo precioso da sua vida, que hoje o tempo mais precioso é o tempo, não é isso? Total. Não é. Não? Eu te provo. Vixe Maria. Quer ver? Vamos lá? Bora. Vamos? Agora. Então, vamos lá. A galera fala que a coisa mais importante na vida é o tempo. E aí eu falo que não é. Nos Estados Unidos, teve um cara que ficou 20 e poucos anos preso. E quando ele saiu, ele não conseguiu ficar num ambiente sociável ali. Então o que ele pensou? Eu vou matar a primeira pessoa para voltar para cadeia, porque eu não consigo viver nesse mundo. E aí ele encontrou uma pessoa e foi e matou. E uma pessoa era do bem, era um pai de família com 4 filhos. Essa história é verídica, depois você pode pesquisar. E a mãe não conseguiu entender. E a sociedade não conseguiu entender. Era como pessoas boas, igual a gente. Pessoas do bem, que só faz o bem, não faz o mal, não quer passar ninguém para trás. E aí, qual é a analogia? Se você tivesse verdadeiramente comigo em alguma situação e esse cara aparecesse para você e falasse, você, Vini, tem o direito de escolher. Ou você morre ou eu morro. Quem você mataria? Rapaz, me põe nessa situação difícil não, bicho. Tô aqui com o podcast que Quem milhares de você ouvintes. me mataria?
Eu tinha que escolher entre a minha vida e a sua vida? Lógico. Pode falar. Escolheria a minha vida. Lógico. Então o que é mais importante? É o tempo ou a vida? É a vida. E eu te falo que não é a vida. Não é a vida. Não é a vida, gente, mais vocês estão vendo, né? Vocês estão vendo o que esse cara tá fazendo comigo aqui, né? Não é a vida. Não e é eu a vou vida. te falar diferente de novo. E você vai ver que não é a vida. Se esse mesmo cara saiu do jogo e aí aparece o quê? A sua esposa com a barriguinha com seu filho que tá chegando. E aí o cara faz a mesma pergunta pra você. Vini, ou você morre ou a sua mulher com seu filho morre. Quem morre? Não, minha vida nem vale tanto assim, né? Deixa que minha esposa e o Bernardo fiquem de pé. Então o que é mais importante não é a vida, é o amor, mano. Porque você morre pelo amor. Animal. Entendeu? Agora é o amor mesmo, né? É o amor. É o amor. Você entendeu? Então a sentido. gente precisa fazer as coisas relacionadas ao que traz esse amor verdadeiro. Você não é pai ainda, mas quando você tiver a oportunidade, que, tipo assim, eu tenho 2 filhas. Você não tem essa sensação. Não adianta falar, eu já tô apaixonado, eu já Tá tô na vendo. barriga, não. Não é vai sentir nada. Nos primeiros meses ainda não vai sentir. Só chora, caga e mama. Não faz mais nada. Chora, caga e mama. Mas depois que ele começar a dar um sorrisinho de lado, que ele começar a querer te abraçar, como passar um ano, que começar a chamar papai, que começar a querer ficar agarrado com você, mano, você vai sentir um amor que... Eu falo que o amor de mãe é um amor que, se você sentir o amor na sua vida, por qualquer coisa na sua vida, o amor de mãe é 1000 vezes maior. Num nível de, se você tá aqui, sua mãe tá nos Estados Unidos e acontecer alguma coisa com você, ela vai sentir alguma coisa e falar assim, filho, o que aconteceu com você? O que tá acontecendo? Então, esse amor, cara, é um amor avassalador, é um amor que oprime, é um amor muito louco. Então, é o amor que me move, sabe? O amor de querer fazer o bem, de querer gerar valor para as outras pessoas. E não tem esse lance de quem vem a quem, não. É realmente tirar um sorriso verdadeiro da pessoa e tá tudo bem. Amanhã não vou fazer, vou passar, de repente não vou nem falar e tá tudo bem. Eu não quero ser o cara bonzinho, mas eu quero que essa sensação ela me proporciona várias vezes, vários momentos. Eu quero sentir esse sentimento. Então, praticamente, eu choro todos os dias. Quando eu estou lá 4 e pouca da manhã, que eu estou fazendo a minha meditação, que eu começo a entender da onde eu vim, para onde eu quero chegar. E esse processo, porque papai me botou na família que eu vivi, que é uma família destruída, tipo assim, totalmente destruída, totalmente desestabilizado, e eu não entendia isso. E quando eu comecei a entender isso, que eu estava nesse meio para me tornar uma pessoa assim, 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 então a minha hipersensibilidade para algumas coisas é muito maior do que para outras, porque eu fui treinado. Tem aquele lance das 10.000 horas, a galera que gosta de estudar, vai estudar, se você quer ser foda em alguma coisa, você só treinar 10.000 horas, em qualquer coisa na sua vida. Você treina 10.000 horas e bota em prática a parada, você vai ser foda. E num nível, sim, nível até nacional. E eu fui treinado mais de 20.000 horas em relação a conflitos de informação, de brigas, de discussões, que eu era tão sinistro na parada, que quando o meu pai ou a minha mãe falava uma palavra, eu sabia que essa palavra desencadeava a outra, que desencadeava a outra, que ia gerar briga, e eu já entrava ali naquele momento para falar algumas coisas. Eu tô falando isso com 7, com 8, com 9, até meus 30 anos foram assim. Então são aprendizados de vida que, por que então você consegue se conectar com pessoas? Porque eu vi isso na alma, várias vezes chorando, perguntar para o Papai do Céu por que eu vim nessa família. E hoje eu sou grato, ressignifiquei tudo. Hoje, muitos anos, eu ressignifiquei tudo, fiz alguns tipos de perdões que são importantes, você tirar aquilo de você, entendendo que, na espiritualidade, entendendo que cada um tem a vida que merece, estar vivendo esse ponto, porque tem que viver, evoluir e quebrar. A galera na Bíblia fala que a gente quebra uma maldição, que é eu não replicar os mesmos padrões que meus pais replicaram em mim. Que eu era eles me quebravam na porrada. E eu merecia cada porrada, e cada porrada eu sou extremamente grato, porque na família que eu vi, estudos já provam que eu era para ser um louco, eu era para ser um drogado, eu era para ser um alcoólatra, eu tinha todas as probabilidades de acontecer isso, e eu tinha 70% mais do que qualquer pessoa. Estudos mostram que
Famílias que brigam na frente dos filhos, famílias que se agarram na frente dos filhos, a tendência é que os filhos replicam. Então, você quebrar essa maldição, e eles só fazem isso por qual motivo? Porque os pais deles ensinaram da mesma coisa. Então, se você não quebra esse paradigma, você vai continuar a repetir padrão. Então, eu nunca bati na minha filha. Pô, mas eu falo com ela, a minha voz, ela já sabe se eu tô brigando, se eu não tô, se tem que respeitar ou não. Você entendeu? Então, isso é muito maior do que... Isso é um empreendedorismo. Empreendedorismo pessoal. Empreendedorismo de relação a negócio, a qualquer coisa. Porque você tá com um cliente, você sabe se o cara tá ali com interesse no seu negócio. Total. Você sabe se o cara tá ali só para jogar, se o cara tá ali porque amou sua ideia e quer viver aquela experiência também. E aí você começa a ter esse feeling. Como é que você começa a ter um feeling? Quando você começou a receber vários, centenas, milhares de não e alguns sim. Então você criou uma estatística. Então a cada tantos clientes que eu visito, a probabilidade disso acontecer é em X, em Y. Só que aí a galera fala a cada 10, a cada 15. Eu falo que é mentira, mano. Porque depois de um tempo, você fica uma águia e você começa a saber os gatilhos certinho para você chegar nas pessoas certas de uma forma que você errava pra caramba e você não precisa errar mais. É igual eles que estão fazendo a edição daqui. Eles sabem exatamente os momentos certos, os cortes certos. Por quê? Porque cada um foi uma experiência gerada, uma experiência gerada, uma experiência gerada. Então ele vai se antecipando e vai ficando cada vez melhor. Não sei se fez sentido. Não, animal, total. E você falou, essa última fala agora me fez lembrar algo que eu já ouvi o Flávio Augusto falar, que é, assim, só acreditar não funciona, né? Matematicamente, as pessoas elas podem até entender a taxa de conversão ali que eu preciso tomar 10 nãos para conseguir um sim. Matematicamente não é difícil compreender isso. A questão é, eu vou aguentar tomar os 10 nãos? A maioria Será? não. Eu vou aguentar a humilhação de dormir numa borracharia? Não, pô, eu sei, mas eu tô plantando. Não, mas aí ele vai lá, assiste o nosso podcast, fica motivado. Mas daqui uma semana que ele não tiver mais o podcast, ele vai aguentar continuar perseverando? Não. Olha só. Ontem eu estava correndo 10 quilômetros. Tava subindo ao Morro da Vale. Aí eu tava passeando. E aí, quando eu tava correndo, no calçadão depois, veio uma senhora. E a senhora, ela esticou a mão, tipo como se fosse pra bater na minha mão. Eu tava vindo, encontrou ela e aconteceu isso. E aí, quando eu fui bater, ela tirou a mão como se eu fosse roubar. E aí, veio um pensamento. E aí eu fiquei refletindo. Primeiro veio uma sensação de um sentimento ruim. Porra, essa pessoa achou que eu ia roubar ela. E eu falei, por que eu estou pensando nisso? E aí veio um pré-julgamento. Só que eu, nessa parte, sou muito rápido. Eu falei, cara, ela é uma pessoa desequilibrada, tá com medo, porque assiste muito jornal. E hoje o sistema fala que qualquer coisa tá sendo... Então eu ressignifiquei e ao invés de eu pensar que eu tava ali, porque ela esticou a mão, eu vou esticar, normal, velho. E aí ela tirou, mas ela não tava esticando, ela tava espreguiçando, sei lá, o que ela tava fazendo. E aí veio esse pré-julgamento. Assim também é a vida dos negócios. Toda vez que você recebe um não, você chega para dentro de você e fala, porra, eu não sou capaz, porque eu tô fazendo isso, tá difícil. Caraca, eu entrei nesse mundo aqui achando que ia dar certo. Sabe por quê, Vini? Porque eles acham que a gente tá surfando agora, mas eles não sabem a cachoeira que nós tivemos que remar contra para chegar nesse nível. Então a galera só pega esse momento bonitinho, gostosinho. Ah, eu vou fazer também, eu vou gerar isso. Pô, não sabe o que você teve que passar. Então, quando você entende isso, ponto. Fica muito mais fácil as coisas, porque você não pré-julga já as pessoas. Eu vejo o julgamento dentro de mim, eu ressignifiquei na hora, falei, não é culpa minha, é culpa dela. E aí eu não tenho nada a ver com isso. Ela esticou a mão, eu achei que era pra bater, não foi, ela tirou a mão com medo. Então ela tá assistindo muito jornal, aí já entra uma linha de pensamento. Cara, então ela não faz isso, ela não sai isso. E aí eu brinco com isso. Então quando a gente vai receber os nãos, eu sempre penso, eu não vou na busca do não, eu vou na busca do que eu tô fazendo ali e quais são as falas que eu vou precisar fazer. Porque pessoas são diferentes, mano. Você é visual, você é auditivo, você é sinestésico. Sei lá. Então... Se eu descobrir isso em você, fica muito mais fácil a gente negociar. Por quê? Porque tem gente que só compra sentindo, mano. Ela tem que sentir. Eu sou uma pessoa que eu preciso sentir lá dentro. Acolhido. Mas tem gente que vai falar, pô, escuta isso, Vini. Olha só, eu ouvi um cara falar que isso, você... Opa, se você for auditivo, falar, opa...
Aí você vai falar, veja isso, Vini, olha só essa imagem, olha só como essa empresa fez, olha os números dela. Se você for visual, você vai interpretar de uma forma diferente. Então, seria uma ignorância da minha parte achar que uma receita de bolo serve para todo mundo. Não serve. Então, adaptabilidade. Total. Entendeu? Adaptabilidade. Se você falar com um cara, seu negócio está explodindo, daqui a pouco você vai negociar uma rodada de milhões. Pô, você tem que saber o cara que está investindo em você. E se você descobre os sistemas representativos dele, mano, você tem uma boa parte e uma grande possibilidade de você falar na linguagem dele. Não é que você está querendo ser esperto ou não. Mas se ele, o cara sente, você vai começar a falar, cara, meu negócio, você vai sentir uma oportunidade gigante. Que imagina quando a gente estiver atendendo 30 mil restaurantes. Qual é a sensação que você vai sentir de fazer parte disso? Aí o cara... E vai vir a sensação e ele fala, cara, esse cara é o cara que eu quero pra mim. Porque é essa sensação que eu quero pra mim. E se ele não for, e se o cara for visual? Se você falar de sensação, ele fala, o que esse cara tá falando, mano? Eu quero ver número, dinheiro. Mostrar pra ele. Eu quero ver dinheiro. Qual o número? Me mostra aí. Quanto que a gente vai faturar? Qual é a perspectiva? Qual é o crescimento? Quanto sua empresa vai valer daqui a 10 anos? Você entendeu? Então, quando a gente entende um pouquinho disso, e isso está lá na programação neurolinguística, você começa a entender que essas neuras todas eu só aprendi porque eu queria tirar a angústia que estava dentro de mim por saber que eu vivia num lugar, um ambiente onde eu não entendia por que acontecia, e quando eu comecei a estudar isso, eu entendi que aquilo ali faria sentido para mim porque aquilo ali tirava esse sentimento pesado de dentro de mim e eu começar a entender as pessoas para eu sempre me adaptar mediante ao que ela é. Só que isso a gente só consegue fazer isso com essência. Essa é a minha essência. Eu gosto de pessoas. E eu não gosto das pessoas boazinhas, eu gosto de todas as pessoas. Eu gosto das problemáticas, das boazinhas, das que são ignorantes. Porque o problema não é comigo. O problema é delas. Aí eu quero saber na profundidade por que elas são assim. Se é replicação de padrão, se elas aprenderam a ser assim porque tiveram que se blindar. Porque você, no seu crescimento agora, olha só como é que é legal. Cara, você era aberto para várias pessoas. Mas como começa a vir muita gente, porra, você tá com uma empresa de 100 funcionários crescendo o tempo todo. Cara, começa a vir um tempo todo pessoas que, tipo assim, esse cara tá aqui, velho. Quando eu tava lá, o cara nem me dava atenção, agora ele tá. Então você começa a ter alguns filtros. E aí começa a se blindar. E aí é que eu te falo, cara, nunca perca a essência. Porque a tendência é que a gente perca a essência. E aí foi um conflito interno na minha cabeça o tempo todo. Pô, não vou atender. Não, agora fala com fulano de tal. Não, velho, escuta. E eu sempre entro na condição, eu tô aqui sentado aqui na condição de aprendiz. Porque tudo que eu tô falando para você, eu tô aprendendo. E como eu falo para você, como eu peguei os livros e eu comecei a entender um pouco melhor eles. Eu tô com os melhores do mundo, certo? Mas eu sei estatisticamente que a gente só absorve no máximo 10% do que você está lendo. E se você lê e fala aquilo, você tende a absorver 30%. Agora, se você lê, fala, ensina, você sabe a proporção. Total, aumenta pra caramba. E aí, daqui a pouco você ensinou, daqui a pouco você tá fazendo, lógico, você tá vivenciando. Lógico. Aprendi. Lógico, aí eu aprendi, passo para outro. Então, essas estratégias que eu tô cada vez mais latente ali no meu dia a dia, nos meus pensamentos. E aí eu tô começando a ser um pouco mais assertivo, né? Então a gente vai abrir agora mais 3 lojas aí nos próximos 5 meses, e aqui dentro do estado também. E por quê? Porque agora eu vou full time focar na abertura disso e vou deixar as outras coisas que são muito legais também, mas que não fazem sentido para esse crescimento. Então, nesse momento, e tá tudo bem. É isso. Você entendeu? Tá tudo bem. Porque do seu negócio vai vir várias oportunidades de entrar outra coisa, de outra coisa. Eu falo, cara, tá na linha, é muito bom, é lucrativo, mas tá na linha do meu processo de evolução? Se não tá tudo bem, agradeço. Então, o que eu quero? Só isso. Fazer minhas atividades físicas, fazer meu projeto do Ironman, curtir a vida doidada com minhas filhas e minha mulher e trabalhar. E trabalhar fazendo o quê? O que eu amo, velho. Sabe? Sonhar. Então não é trabalho. Então eu entro no estado de flow. Para quem não conhece, estado de flow é quando você faz uma coisa que o tempo não faz mais sentido. Você vai ficar tipo 5, 10, 15, 20 horas fazendo aquilo ali e não vai fazer sentido.
E o tempo passa e não faz sentido. Então não tem esse horário de 8 horas. Não, vou ficar ali quando eu estou no projeto de sustentabilidade, que eu quero criar um móvel, quero criar um design diferente. Cara, eu fico ali 12, 15 horas e não faz sentido comer, não faz sentido beber água. Eu tenho que me forçar a fazer isso. Então quando você entra no estado de flow pro seu negócio, você acaba não fazendo mais sentido, mas a maioria é médio. A maioria só tá trabalhando pelo dinheiro, não tá trabalhando pelo que gosta. Mano. Trocando Aí, alguma quantidade de tempo por alguma quantidade de grana. exatamente. E aí pronto. Então, se você não gosta, eu falo que sucesso, mano, é a incapacidade do homem atingir seus objetivos na vida, seja eles quais forem. E a única diferença da gente para as pessoas que não chegaram até a gente ainda é os hábitos. Só isso, não muda nada. Não tem esse negócio de, ai, difícil, não muda nada. Eu descobri isso quando eu tava fazendo a primeira maratona que eu fiz aí em 23 de agosto. A primeira maratona, que tava tudo doendo. E eu nunca tinha corrido acima de 25 quilômetros nesse treinamento. E eu falei, eu vou fazer. Aí todo mundo falava, não, tá doido. De 42. Eu tive que treinar 1 ano e pouco. Eu treinei 2 meses. Assim, triatlo eu tava fazendo, só que eu corria até 10, 15, porque as provas que eu tava fazendo é pra isso. Eu falei, eu vou fazer a primeira, eu preciso fazer essa primeira. E aí quando eu tava correndo, que tava doendo tudo, eu falei, cara, é tudo a mente. E doía, só que aí eu arranjava estratégias pra não doer. Então quando tava doendo, eu falei, cara, imagina quando eu estiver lá, chegando, como é que vai ser a sensação? Puf, aí já, endorfina de novo. Você ganhava mais 3 minutos de corrida. Cara, por que eu tô fazendo isso? Pelas minhas filhas. Por que eu tô fazendo isso? Por mim, mano. Porque eu falei que ia fazer e vou cumprir essa porra. Imagina se eu desistir. A decepção, a tristeza que eu vou sentir. Aí doía mais a panturrilha. Por que eu tô fazendo? Pelos meus negócios. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu posso inspirar pessoas a fazer também. E aí, arranjei a estratégia que a mente não pode sentir 2 dores ao mesmo tempo. Sabe como é que funciona essa? Não. Cara, você pode sentir a maior... Você pode estar sentindo qualquer dor, mano. Isso pros negócios. Quando eu falo assim, eu sempre... Por que eu comecei a fazer o triatlo? 100% pros negócios. Mano. Não foi porque eu quero treinar, porque é um saco, demora pra caramba. Eu sou hiperativo, então eu preciso fazer sempre várias coisas ao mesmo tempo. Não várias coisas ao mesmo tempo, mas eu preciso fazer algumas modalidades. Então eu fui pro CrossFit, fiquei no CrossFit, aí eu consegui fazer todas as posições que eles falavam que era muito difícil, e eu sempre hackeei os melhores. Eu sempre gero uma modelagem muito foda nos melhores. Então se você tá fazendo um negócio e tá dando um resultado, cara, eu não vou chegar pra outro, não, mano. O que você faz diferente? E como você pensa, Vini? Como é que você falaria dessa forma? E aí você gera essa outra experiência. E aí eu pego ali de você, compartilhado, lógico, eu não venho pegar, mas você compartilha e eu aprendo. Então eu modelei o meu coach, o meu professor. Pô, o cara é multicampeão, campeão 5 vezes estadual de triatlo, já fez Ironman, já fez um monte de coisa, o melhor nadador do Brasil na categoria dele, de triatlo, e eu modelei ele. E aí toda a galera no nosso time lá da L3 fala, cara, você tem uma mistura de negro com africano, que você tem uma energia. Eu falei, não tenho, mano, eu só modelo as pessoas. Eu não vou falar com um cara que tá ali e não conseguiu, porque esse cara vai me desmotivar. Ele vai botar eu entrar na mesma linha de pensamento. Então, para os negócios, para vocês que estão ouvindo aí agora, galera, cara, quando vocês estiverem numa fase de empreender, não fica, perde a humildade, mano. Continua humilde, mas arranca esse lance de ego pra fora, arranca essa porra, mano. Chega pra pessoa humildemente e troca uma ideia. Pô, eu cheguei até aqui, você já chegou aqui. O que você pode me ensinar? Pô, eu seria muito grato. Me ensina um pouco alguma coisa em relação ao que você passou, mas você tem que primeiro criar o rapport, segundo, criar um vínculo de intimidade, terceiro, gerar algumas coisas de valor para essa pessoa, mas não por interesse, porque você tem que se tornar essa essência. E aí, quando eu entendi isso, eu falei, cara, eu tava correndo a maratona, doía tudo, e aí a ideia das 2 dores é o quê? O meu professor me deu 2 pauzinhos uma vez, e ele falou, Leandro, quando eu tô correndo aqui, eu aperto um pouquinho aquilo, aí eu foco naquilo. Aí eu fiquei pensando naquilo, falei, cara, faz sentido. Só que para mim, a gente que somos empreendedores e sempre estamos pensando dentro da caixa, mas para sair fora da caixa, eu peguei sem querer, quando eu quebrei os 2 gravetos, ficou 2 pontas, tipo uma faquinha. E eu tô correndo lá com ele, eu tava fazendo meu melhor tempo em 20 minutos, que era um teste.
E eu queria correr 5 quilômetros em menos de 20 minutos. É muito difícil. Pra quem não fez ainda, porque eu já fiz, então não é difícil. E aí, o que aconteceu? Eu tava com os pauzinhos na mão. E aí, começou a doer, meu fôlego começou a destravar, e eu não tava conseguindo ter um ritmo, e o cara tava na minha frente, e aí eu comecei a apertar o pauzinho pra doer minha mão. E quando eu apertei, todas as outras coisas sumiram na hora, mano. E Que eu falei loucura. assim, caraca, bicho, descobri uma parada muito foda. E aí quando eu fui correr a maratona, que eu tava lá nos 30 e poucos quebrado, porque a maratona você corre muito bem até os 30. Depois dos 30 tem a zona da morte, que eles falam. Que quando você chega nisso aí, é total, a mente buga, tudo buga e você não consegue nem pensar direito. Tem várias pessoas que relataram que chegaram, terminaram e não sabe como. Não lembra. Não lembra. E a maioria morre, desiste pelo meio do caminho. E aí, quando tava doendo tudo, minha perna, meus dedos, pra eu te falar, eu perdi 2 unhas, rasgou meus dedos praticamente todos no sangue. E eu comecei a fazer a técnica do pauzinho, mano. E tal, apertava forte ali. E aí começava a correr, e aí, tipo, chorando. Eu tenho um vídeo chorando. 3 momentos que eu chorei na maratona, chorei. E eu chorei, cara, eu tô aqui. E aí gerava emoção, endorfina, aí a dor sumia na hora. Mas o pauzinho, quando eu apertava aquele ali, era o gatilho para me correr mais 4 quilômetros, 5 quilômetros. E aí depois, o outro gatilho que eu descobri, competitividade. Tinha um cara a 500 metros na minha frente, 1 quilômetro na frente, eu falei, só quero passar aquele cara. E só quero passar. E aí, outras falas que eu gero dali, os gatilhos mentais. Eu sempre melhoro depois do final, da metade pro final. Sempre melhor. E eu começava a falar, eu sempre melhoro depois da metade pro final, da metade pro final. E quando chegou nos 10 quilômetros final, eu falei, eu tô agora na minha melhor versão. E exatamente foi isso. Eu corri no meu melhor pace. 4:20, 4:10 Nos últimos 10. nos últimos 10. Que E aí eu fui loucura. campeão na minha categoria, velho. Primeira vez na maratona, fui campeão dos 40 a 44. E eu tive a oportunidade ainda de subir no pódio com o meu professor e ele ficar em segundo lugar. Que Por quê? loucura. Porque olha só como é que o professor é foda. O coach, quando a pessoa tá ali pra te ensinar, ele é foda. Ele não ia fazer a maratona, ele não treinou o suficiente, mas quando eu falei, cara, eu tenho um sonho de realizar uma maratona e eu quero realizar ali. Cara, eu vou no seu sonho. E ele foi no meu sonho, treinou comigo, e a gente fez os treinos diferenciados. Ele não estava preparado 100% também, e a gente foi junto, velho. E aí ele se destacou de mim, depois ele sumiu na minha frente no 25º quilômetro, e depois eu fui pegar ele nos últimos 6 quilômetros faltando, porque o melhor depois do final. Pra ele só tava fazendo a maratona dele, tava tudo bem. Mas eu falei, cara, tem que passar, tem que passar. Então, a vida do negócio é exatamente isso. Você tem que medir uma pessoa que já chegou lá e falar assim, eu quero ser melhor. Mas não é melhor de ser melhor. Ele também vai ser melhor e tá tudo bem. Eu quero ser melhor porque eu acho que o que eu gerei, o que eu criei, o que eu transformei pode ajudar muito mais. Então, quando você tem uma pessoa para você medir, você se empolga. Pelo menos eu que sou instinto competitivo, eu preciso só medir. Então eu vou medindo e vou fazendo, mas ao mesmo tempo eu vou vivendo. Animal. Cara, gratidão, sem palavras aí, acho que muitas lições. Esse é um episódio que eu faço questão de ouvir de novo, depois, quantas vezes forem necessárias para poder ir documentando e colocando todas essas coisas em práticas. Acho que uma coisa que eu ouvi uma vez é que às vezes a gente não tem noção da transformação que a gente tem na vida das pessoas que a gente nem conhece. Nossa. E, cara, eu queria só mais uma vez te agradecer por compartilhar tanta coisa, dividir, que você continue sua caminhada firme e forte. Eu sei que você faz por você, pela sua família, pelas suas filhas, mas saiba que também tem muita gente que talvez você nem conheça, que tá de alguma forma colhendo um pouco disso tudo que você tem plantado. Obrigado, parabéns pela jornada e fica à vontade aí para deixar o último recado para a turma. Irado. O que a gente faz na vida, na verdade, eu sempre me preocupo com as outras pessoas, mas cada um, Vini, tá no seu time, sabe? Teve essa semana também aconteceu, e depois do podcast vocês têm um tempo que vocês cortam, Nada, editam, vambora. e eu vou compartilhar uma coisa muito legal. Eu tenho um amigo meu que ele se proporcionou a comprar um apartamento, a alugar um apartamento. Ele mora já num apartamento, ele falou, eu quero uma coisa melhor. E, e ele alugou e comprou tudo novo. E tem
2 meses, 3 meses que ele tá pagando aluguel e não conseguiu mudar, porque a ideia é o quê? É alugar o que ele quer dele e com o dinheiro do aluguel botar mais um pouquinho por uma visu alucinante. Mas o cara não conseguiu mudar. E a ele e a esposa dele não conseguiram mudar. E eu ficava com o cara, cara, por que esse cara não mudou, velho? Tipo assim, é muito anos-luz de diferença, sacou? No nível, tipo assim, Praia do Canto, visão pro canal todo de Cambori, maravilhoso, por um apartamento de Jardim da Penha pequenininho, que não tem lazer, não tem nada. E eu falei, cara, fiquei pensando naquilo, por que esse cara não mudou, velho? E eu falei, cara, ele não mudou porque o ambiente proporcionou ele não querer sair daquela zona dele. Mesmo que vai ser muito bom, mas de alguma forma lá no inconsciente dele, ele vai sentir dor em sair do ninho dele. Então muitas vezes a gente tem que voar, mano. E tem que voar, mesmo não sabendo. É que você, a águia, o filhote da águia, depois, a águia só cria os bichanos lá na alma, lá do céu No das topo. nuvens. E aí, o que é que eles fazem? Quando vai ensinar o filhote a Voar. voar? Eles jogam os bichos, mano. É o instinto. Olha que viagem. É o instinto. Então, muitas vezes a gente tem que pular, sabendo que a gente vai aprender dentro desse processo de aprender na caída, ou então na descida, ou então na perda. Mas tem que entender que sozinho é muito ruim. Sempre é muito bom você estar com pessoas ali que pode segurar na sua mão. Não toda hora, mas é muito legal você ter pessoas ali que você confia, duas, três. E geralmente, galera, tem que ser pessoas que já viveram aquilo. Não caia na mentira que a pessoa que está do seu lado ali, se ela não viveu aquilo, ela pode ser um bom conselheiro. Não é, velho. Tinha um amigo meu que ele se separou da mulher e eu falei pra ele bem assim, cara, com certeza você separou por influência. Ele, não foi por influência. Eu falei, foi por influência, mano. Tenho certeza absoluta que foi por influência. E vou te provar porque foi por influência. Quando você foi se aconselhar com quem? Ah, fui aconselhar com meu melhor amigo. E eu falei, ele é casado? Não, ele é divorciado. Então qual é a referência que ele tem de casamento sólido que vai durar? Nenhuma. Então por isso que você tem medo. Se você bate em mim ou bate em outras pessoas, com certeza eu ia te mostrar que casamentos são oscilações, que tem as transformações e as mudanças, e que se a gente não aprender a se relacionar com a outra pessoa, não querendo mudar a outra pessoa, e sim amar ela do jeito que ela é, a gente vive uma vida toda. Sabe por quê? Porque o que vai acontecer agora? Você vai procurar outra, e essa outra vai te suprir a necessidade momentânea, porque a paixão ela dura no máximo 2 anos, e depois ela volta ao mesmo ciclo de novo. E aí a mulher não é aquela máquina toda que você imaginava, porque o mundo muda, e ela muda também, e você não consegue acompanhar isso, e quando você não conseguir acompanhar, você vai buscar outro, até esse ciclo se repetir. E eu sempre falava, cara, eu quero casar por uma vez só. Eu tenho 15 anos com a minha menina, e o que eu fazia? Eu já sabia disso. Eu falava, cara, na borracharia, tá? Tô falando isso, tudo é aprendizado da borracharia, de pessoas. Por quê? Porque eu sempre extraio o melhor das pessoas. E aí eu perguntava assim, cara, eu vou me aconselhar com quem? E aí passava uns casalzinhos, sempre passou ali, sempre. Todas as vezes, Vini, pode ter certeza que eu perguntava. Eu vi um casal massa, de 40 anos de relacionamento, 50 anos de relacionamento, 60 anos de relacionamento, 30 anos de relacionamento, só que eu gostava da energia. E eu perguntava, geralmente, pra ele ou pra ela ou pros dois, cara, eu tô casando agora, tenho poucos anos de relacionamento, e o que vocês fizeram pra durar tanto tempo? Aí já havia altas brincadeiras, mas altos aprendizados. A maioria dos homens, uma grande parte falava exatamente a mesma coisa. A mulher sempre tem que ter razão. Porque quando a gente tá certo, a gente perde. Aí, pô, quando a gente tá certo, a gente perde. Ele, Leandro, quando a gente tá certo, a gente perde. E quando a gente tá errado, ou então admite, a gente ganha. Aí eu fui entender isso depois, mano. Porque quando você tá certo, você tá certo. E ela vai se sentir
uma sensação, e aí não tem relacionamento à noite, não tem intimidade, ela vai ficar mal-humorada, vai gerar várias outras coisas. E o que que é certo e o que que é errado? E aí eu sempre me aconselhava, e cada um tinha uma história foda, e eu pegava o que que fazia sentido pra mim. E, pelo menos, a gente, no nosso relacionamento, eu e minha mina, a gente tivemos já altos e baixos, e tá tudo bem, porque a vida é como se fosse o batimento de um coração, mano. Se zerar, mano, já não faz sentido. Ela tem que ter seus altos e baixos para fazer sentido, porque você não pode estar o tempo todo lá em cima e ao mesmo tempo o tempo todo aqui embaixo. Mas eu acho que isso que é o sex appeal da parada. Você tá lá em cima, você desce, mas você sabe como você desce e tá tudo bem, você leva o pico de novo e vai subindo e aquilo faz sentido. Porque se for muito certo o tempo todo, velho, Perde a gera graça. frustração. Por isso tem um monte de gente se matando. Tem tudo, tem grana, tem status, tem tudo e se mata. A maioria usando droga, a maioria se prostituindo. E se prostituindo não significa você está vendendo seu corpo. Se prostituindo, isso significa que você está com um hoje, amanhã está com outro, está com outro, está com outro, está com outro, e não tem sentido ali. E tá tudo bem, não existe certo nem errado. Mas são os valores. E quando você entende os valores, porra, já começa a fazer total sentido. Porque tem dia que eu odeio minha mulher. E tem dia que eu estou extremamente apaixonado por ela. Depende de como eu interpreto, tá tudo bem, porque hoje é um dia não tão bom e amanhã vai ser um dia ótimo, e tá tudo bem. Só que se eu não tiver esse posicionamento e achar que eu não posso mudar, pedir desculpa, pedir perdão, eu errei, eu estava errado, pô, me perdoa, pô, foi o seu jeito de pensar estava melhor do que o meu, vai dar merda, porque aí é o ego. Eu não vou abaixar a cabeça. Quem é ela? Quem é que tá pensando que é quem? Por quê? Porque cada um, dentro do seu processo, tem o seu nível de importância. Com a minha mulher, qual o nível de importância dela? Eu sou extremamente sonhador, voador, louco, gosto de criar. E ela é extremamente razão. Vamos lá, quais os números? E eu gosto de número também. Quais os números? Pé no chão, tá voando demais. E eu falo, tô voando não, vou fazer também. E ela começou a pegar o meu financeiro e começou a administrar isso muito bem. Porque isso eu também estudei sobre isso. Essas pessoas, né, com o meu perfil comportamental, deixa a conta atrasar, não tem, não que eu não queira, tá? Tinha condição financeira para fazer isso, mas deixa contas atrasadas, não cumprir os horários comigo era muito difícil. Então marcava uma coisa com você, chegava atrasado, não cumpria uma agenda, e ela é extremamente metódica nisso. Então o que que eu pude pegar dela? Essas qualidades. E, ao mesmo tempo, o que ela pôde pegar de mim? Essa forma de sonhadora, de ver o mundo de uma forma diferente, achar e acreditar que as possibilidades elas são infinitas e que dinheiro ele só troca de mão, mas ele está rodando em tudo quanto é lugar, em todos os lugares tem oportunidade. Então, ela me completou. Não que me completou, mas ela me ensinou várias coisas assim que eu não pensava dessa forma. Então, por que a gente cresceu e tem crescido bastante em relação a isso? Porque ela é uma parte importante no meu negócio. Porque se eu tivesse um monte de louco igual eu, não ia dar certo, sabe? Então tem que ser um conjunto de coisas. Então, quando você estiver fazendo, ou você já faz isso, reposicionando sua equipe, você tem que ter os loucos, você tem que ter os céticos, você tem que ter os negativistas. As pessoas, ih, não vai não, que está viajando demais, mano. E aí ele começa a colocar os pontos de vista dele, que são muito bons, e você começa a analisar. E aí quando você começa... Isso numa corporação gigante, velho, funciona. Total. Os caras contratam os caras que são pessimistas só para eles começarem a enxergar o que eles não conseguem enxergar. Porque eu sou otimista pra caraca, bicho. Você fala, vai chover? Eu falo, não vai chover, não. E aí eu falo, não vai chover. Aniversário da minha filha. Chovendo. Eu falei, não vai chover, velho. Nesse período de 6 horas ali, não vai chover. E trovão, e nuvem escura, e todo mundo, eu falei, vocês estão viajando de quê, rapaz? Não vai chover. E não choveu. Mas podia ter chovido. E um negativista, ou então a pessoa que é pessimista, ia falar assim, não choveu. Que foi o que ela fez. Mas a tenda tava alugada lá, mano. Que se chovesse, tava lá armado. E eu não ia ter me preocupar com essa porra, entendeu? Então, por isso que um conjunto, ele forma para ser o maior. Então, quanto que eu competia com ela, mano? Problema.
dava problema, os rolês não rolava, e aí quando eu potencializei e aproveitei o que ela tinha de melhor e nós dois aprendemos no processo de evolução e crescimento, puta merda. Então, tipo assim, potência total, entendeu? Então, é uma mulher que eu quero pro resto da minha vida e que vai performar do meu lado, por trás dos bastidores, que é o que ela gosta de fazer e tá tudo bem. Não tem problema nenhum com isso. Então, acho que ter a oportunidade de falar para vocês, galera, que está aí assistindo a gente de uma forma direta ou indireta, indo para o trabalho, ou parado, ou no sofá, ou no horário de almoço, ou à noite, ou tentando aprender alguma coisa, eu acho que o que a gente falou aqui tem vários ensinamentos, mas para alguns vão fazer muito sentido, para outros não. Mas o que eu compartilho aqui para a gente finalizar é o que, cara, lembra que toda transformação gigante, ela só é gigante porque teve uma pequena ação. Então não se preocupe em querer mudar. Eu quero emagrecer 10 quilos. Cara, não se preocupe com isso. Se preocupa nas primeiras 100 gramas. Toda outra movimentação vai acontecer em volta dessas 100 gramas. Não tente voltar porque sabe o que acontece? Senão vai ter essas receitinhas de bolo. Ah, emagreça 5 quilos em 2 semanas. Emagreça... Você entendeu? Empreender é a mesma coisa. A pessoa... Alguns vão ser um unicórnio que... Pá, puf, e tá tudo bem, mas na grande massa, que eu falo 99,9% das pessoas, não vai acontecer. E tá tudo bem. Aproveita o processo, pegue uma pequena ação e transforme. Eu finalizo aqui com vocês com um dizer que eu sempre falo, que o hábito, ele é uma coisa que mexeu muito comigo. E quando eu entendi isso, fez uma diferença danada. E eu comecei, assim, a ler um livro, que o livro era O Maior Vendedor do Mundo. Não sei se você já leu esse livro. E tem lá no finalzinho dele, tem 10 pergaminhos. E dentro dos pergaminhos, o primeiro pergaminho é do hábito. Ele fala que hoje começo uma nova vida e mudo minha pele velha que sofreu por muito tempo as machucaduras do fracasso e o ferimento da mediocridade. Hoje eu renasço e a minha vinha é um lugar onde há fruto para todos. Hoje colherei uva e sabedoria da mais alta carregada videira da vinha, que foram plantadas pelos mais sábios da minha profissão, que me antecederam geração após geração. Hoje provarei o sabor dessa videira e, em verdade, engolirei a semente do êxodo, incrustada em cada uva, e uma nova vida brotará dentro de mim. A carreira por mim escolhida, ela é plena de oportunidade, embora repleta de desgosto e desespero. E se os corpos daqueles que fracassaram fossem empilhados um em cima do outro, lançaria a sombra por todas as pirâmides da terra. Contudo, eu não fracassarei como os outros, pois em minhas mãos agora tem um mapa que me guiará por águas perigosas, costa que ontem mesmo parecia apenas um sonho. O fracasso não mais será o tributo da minha luta, assim como a natureza não preparou o meu corpo para tolerar a dor, eu determino que minha vida não sofra o fracasso, pois o fracasso como a dor é um elemento estranho em minha vida agora. No passado, eu aceitei, como aceitei a dor. Agora eu estou preparado pelos princípios e a sabedoria que me levarão da luz da riqueza, da posição da felicidade, bem além dos meus sonhos mais extravagantes. Quando até mesmo as maçãs douradas do jardim do Hesperides não me parecerão mais que minha justa recompensa. E o tempo? O tempo ensina todas as coisas àquele que vive para sempre. Mas eu não tenho o luxo da eternidade. Dentro do tempo que me foi concebido, eu vejo na obrigação de praticar a paciência, pois a natureza jamais age apressadamente. Para criar a oliveira, rainha de todas as árvores, 100 anos são necessários. Em 9 semanas, a cebola já está velha. Eu vivo como uma cebola, isso não me agrada. Agora tornada a maior das oliveiras e, em verdade, do maior dos vendedores. Mas como realizar isso? Pois eu não tenho conhecimento, nem experiência, já tropeço na ignorância e caio na água da lamúria. A resposta é simples. Começarei minha jornada desembaraçando do peso, do conhecimento desnecessário, dos obstáculos da experiência sem significado. A natureza sempre me forneceu instinto maior do que qualquer animal na floresta, superior até mesmo o valor da experiência. Em geral, superestimado por velhos, que parecem sábios, mas falam tolice. E, em verdade, a única diferença entre aqueles que falharam e aqueles que obtiveram sucesso, a diferença está em seus hábitos. Bons hábitos são a chave para o sucesso e maus hábitos são a porta aberta para o fracasso. Assim, eu obedecerei à primeira lei.
2 entre 1000 sábios definirão isso nas mesmas palavras, enquanto o fracasso é sempre descrito de apenas um modo. O fracasso é a incapacidade do homem em atingir seus objetivos na vida, seja eles quais forem. E, em verdade, a única diferença entre eles são os hábitos. E eu juro solenemente a mim mesmo que nada retardará o crescimento da minha nova vida. Não perderei um dia sequer dessa leitura, pois esse dia não pode ser recuperado e eu não posso substituí-lo por outro. Não devo e não quero quebrar o hábito de ler diariamente os pergaminhos e, em verdade, os poucos minutos passados com cada um desses hábitos são apenas um pequeno preço a pagar pela felicidade e êxitos que serão meus. Ao ler e reler as palavras, nunca permitirei que a brevidade nem a simplicidade das palavras me façam encarar a mensagem como se fosse superficial. Milhares de uvas são amassadas para encher uma jarra de vinho e sua casca e sua polpa ainda são picadas pelos pássaros. É com essas uvas de sabedoria de geração, muito tem sido filtrado e abalado pelo vento. Apenas a verdade pura permanece destilada nas palavras. Beberei segundo as instruções e não perderei uma só gota. Hoje, minha pele velha se assemelha à poeira. Andarei a prumo entre os homens, eles não me reconhecerão, pois hoje eu sou um novo homem com uma nova vida. Boa. E que assim seja. Que Amém. assim seja. Tamo junto. Muito obrigado, irmão. Que aula. Valeu, um prazer dividir esse momento contigo. Espero que a turma tenha gostado. E é isso aí, Jeito Yoga Podcast. Valeu, galera.